Meira e sou professora aqui da Faculdade Venceslau Braz. Sejam todos muito bem-vindos na nossa 13ª live. Quem ainda nos segue, nós estamos no Instagram com @FWB Itajubá. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos conversar com uma pessoa muito experiente, que é a irmã Nara Raquel, ex-aluna nossa aqui da faculdade, e o nosso tema hoje é a experiência de uma enfermeira no Haiti. Então vamos aguardar a irmã Nara dar o nosso sinal aí de que está pronta e nós vamos entrevistá-la. Agradeço a participação de quem já está dando um oi para mim aí, um ok. Fico muito agradecida de vocês estarem participando. Aprender sempre é muito bom e muito válido. Só aguardando a irmã e a gente já vai dar o início a tudo isso, tá bom? A nossa conversa boa. As nossas perguntas vão ficar para o final, a gente disponibiliza um tempo para ela responder os questionamentos. Eu gostaria de lembrar a todos o nosso vestibular, né? O vestibular da Faculdade Venceslau Braz está a todo vapor aí. Vamos, pessoal, gostaria de pedir para o pessoal fazer a propaganda e nos incentivar aí, nos ajudar. As inscrições estão abertas para o vestibular 2021 da Faculdade Venceslau Braz. E para maiores informações, vocês devem acessar o site www.fwb.edu.br ou entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Vamos aguardar mais uns minutinhos e a gente já dá início no nosso bate-papo aqui de hoje. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Tem muito aluno aí ligando, dando um ok. Acredito que o áudio deva estar bom, o pessoal já está acenando. E gostaria de falar o nome de todos aqui, mas infelizmente não tem jeito. Boa noite, irmã Nara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para partilhar um pouquinho. Oi? Podemos dar início? Podemos sim. Tá, eu gostaria então que a senhora se apresentasse para nós. Desculpa, eu tô um probleminha aqui, já estou ajeitando. Tá? Eu acho que já ajeitou. Então, primeiro momento eu quero agradecer o convite. A professora Débora me fez esse convite e eu falei com ela, ai Débora, vergonha, acho que eu não vou fazer não. Ela falou, Nara, imagina, você fala em público, não tem problema, vai ser uma partilha de vida. Eu falei, olha, se é uma partilha de experiência, de vida, então eu vou com muito prazer. Ainda falei para ela, porque o mês de outubro para nós, católicos, é um mês missionário. Então eu falei, eu vou fazer uma partilha missionária. Aí ela falou, fica ótimo, então eu vou partilhar um pouquinho com vocês da minha experiência como enfermeira e também como religiosa nessa realidade, onde eu passei 3 anos. Ok? É para eu fazer uma apresentação? Perdão. A senhora é formada quando, irmã? Então, eu me formei no ano de 2006, né? Certo. E em seguida eu formei na faculdade, Venceslau Braz, e já assumi, acabei de me formar, já fui enviada para assumir a responsabilidade técnica da Casa de Caridade de Itamonte, onde eu fiquei 6 anos. E depois desses 6 anos, então eu fui para o Haiti, fiquei 3 anos nesse trabalho da saúde comunitária. Depois de 3 anos, eu fiquei mais... Aí eu voltei para o Brasil, né? Fiquei 3 anos cuidando da Casa das Idosas em São Paulo, da parte da saúde das irmãs idosas. Estou há 2 anos aqui em Itajubá fazendo esse serviço também, prestando esse serviço. Eu fiz gerontologia, depois psicogerontologia. E acabei ficando na área dos idosos. Então é isso. Que bom. Estou da congregação das Irmãs da Providência. Esqueci de falar. Das irmãs da faculdade, da mesma congregação.
Irmãs da Providência de Cá. Que bom. Seja muito bem-vinda, então, irmã. Muito obrigada. Eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para a senhora. E assim, eu como professora de saúde coletiva, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? E aí, a gente, assim, nesse primeiro momento, gostaria de saber da senhora que houve um terremoto no Haiti e pouco tempo depois desse terremoto, a senhora decidiu ir para lá, né? Foi. Como que foi essa decisão? O que levou a senhora a ir para lá? Então, no ano de no Haiti, um terremoto assim que matou aproximadamente 300 mil pessoas. E não se sabe exatamente quantas pessoas, além dos mortos, né? Quantas pessoas ficaram e que sofreram assim danos irreparáveis, não só de saúde, mas também de perdas assim totais mesmo, de casa, bens, tudo pouco que tinha, né? Então isso aconteceu em 2010. E com isso teve uma repercussão muito grande falando da situação do Haiti. E a gente acompanhava pelos jornais na época, né? Nem tinha muitas redes sociais, mas pelo jornal, pela televisão. E cada vez que eu escutava as notícias, meu coração tocava. Parecia que eu queria ir ajudar em alguma coisa. E aí, coincidentemente, teve uma outra irmã, na época, a irmã Julieta Amaral, foi fazer um trabalho por 6 meses na capital do Haiti. E ela partilhava conosco, com as irmãs, um pouco da sua experiência. Então eu ficava assim comovida cada vez que falava com ela, eu quero ir também. Daí fui falar com a superiora, conversar com a responsável, e ela me colocou 2 coisas. Ela falou, Nara, como que você vai agora prestar esse serviço? Na época eu tinha meu pai muito idoso. Ela falou, você tem coragem de deixar seu pai com Alzheimer, já bem avançado, de saúde? E como você vai deixar a responsabilidade técnica do hospital de repente? Não tinha uma outra pessoa assim preparada. Mas ela falou, mas guarda no coração, se for de Deus, vai ser. E eu guardei no coração e fui pedindo a Deus, se fosse vontade dele, que desse certo. Mas continuei minha vida no hospital, amando o que fazia, servindo com a lei. Isso foi em 2010, né? Quando foi em 2012, decidiu-se que abriu uma casa no Haiti, das Irmãs da Providência. Uma casa internacional, que não era só no Brasil, as congregações do ramo que era fundado pelo nosso fundador, João Martinho Moya. E a irmã superiora no Brasil, a irmã Marinês Cavalcante, que é atual provincial hoje, na época ela era provincial também, ela foi para essa reunião. Antes de ir, ela me telefonou. Eu estava no hospital e falou, Nara, se tiver que dar o nome de uma irmã lá para assumir essa missão por um tempo, você aceita? Eu falei, aceito. E falei no telefone, e assim foi. Ela foi para essa reunião, meu nome chegou lá em 2012. Com outras irmãs também, né, dos outros países. E aí, assim aconteceu, ela conversou, e aí em 2013, aí eu deixei a responsabilidade do hospital em 2012, em 2013 eu parti para a missão. Só que antes de ir, eu fui para o Equador, fiquei 3 meses no Equador preparando com as outras missionárias também. Nós fizemos uma prévia estudando a outra irmã equatoriana que tinha vivido 1 ano na capital, pós-terremoto. Ela viveu em seguidinha. Então, ela deu 3 meses da língua do creolo, que é a língua original lá, e também nós ficamos convivendo entre nós, que tinha 2 áreas equatorianas, uma mexicana e eu brasileira. Então, nós ficamos 3 meses lá no Equador, e de lá nós fomos enviados diretamente ao Haiti. Assim começou a história. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como que foi o panorama que a senhora encontrou no Haiti assim que a senhora chegou, né? Como que foi o cenário encontrado? Quando eu cheguei lá, verdade que por mais que eu via fotos, eu realmente não acreditei. Quando eu desci assim do avião, vamos dizer, a primeira imagem que deu assim, uma tristeza muito grande. Praticamente 3 anos após o terremoto, o país estava destruído 100% ainda. Tudo era uma imagem assim, de guerra, um cenário de guerra, porque tudo caído no chão, todos os muros, todas as casas,
Todas as casas que tinham sido atingidas por terremoto, as pessoas vivendo nas mini tendas da Cruz Vermelha. Não se via nada reconstruído. As pessoas na rua, em cima dos lixos, não, sem energia elétrica, sem água, carregando a água na cabeça. Isso numa capital, gente. Então era devastador, porque eu nem tinha ido para minha missão ainda. Era muito triste de se ver aquilo, né? Sem energia elétrica, sem água, e os doentes na rua. Então foi um cenário assim, de muita desolação na capital. E a gente também chegando a língua totalmente diferente. Então, no começo foi um choque. Eu tinha a sensação que eu estava entrando assim num cenário de guerra e falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Essa é a pergunta que eu fazia para Deus. Porque realmente foi muito assim, muito chocante essa cena que a gente deparou assim 3 anos no pós-terremoto. Então foi isso. E depois eu fiquei uns dias na capital e eu e a equipe, né, nós quatro irmãs, e nós fomos então enviadas para a nossa missão específica, que era 3 horas, são 3 horas da capital. Não era lá na capital o nosso trabalho, a gente andou por lá, conhecia o trabalho de outros missionários. Trabalho lindíssimo das missionárias brasileiras da Conferência dos Religiosos do Brasil, trabalhando direto mesmo com as pessoas que tinham perdido tudo, outras congregações, assim, era muito edificante ver, mas a minha missão, na verdade, não era específica lá, era no interior, que estava sofrendo um outro problema, que era a epidemia de cólera. Então, na verdade, eu fui para o interior, 3 horas de viagem, um interior, uma montanha, uma região montanhosa, chama Artibonite, porque essa Artibonite é um lugar que passa o rio principal que, vamos dizer assim, que emana, o seu termo correto, emana água para o país todo quase, tem os braços dele. E esse rio estava contaminado pela cólera. Então foi muito triste, a gente chegou num cenário assim, muitas pessoas morrendo, e o principal foco era onde nós fomos morar. Por quê? Porque o rio começava lá, podemos dizer, né? A nascente é lá próximo, na montanha onde a gente trabalhava. Então, na verdade, o cenário da capital foi devastador do terremoto. E eu peguei mais esse cenário de mortes eminentes, assim, da cólera. Foi muito triste deparar, assim, com crianças, jovens, idosos, morrendo do seu lado, assim, você, muitas vezes, sem ter muito o que fazer. Então, foi uma experiência bem chocante também, ao chegar lá, bem desoladora. Mas a diferença foi que ao chegar lá, com todo o sofrimento que a gente tinha, ao aproximar dessa realidade, a gente foi esquecendo o sofrimento da gente, né? Sentia saudade, não sabia falar a língua, dava medo, muito bicho, não tinha casa direito, a gente morava numa casa super precária, né? Não tinha água dentro de casa, não tinha água é só no rio mesmo, tinha que buscar com um balde no rio, né, a água. E essa água chegava, a gente tratava com cloro, especialmente eu da parte de saúde, tinha muito essa missão de ajudar as irmãs. Elas falavam, Nara, como que a gente faz, né? Então aí eu preparava água com cloro e para a gente usar, para a gente beber, para a gente tomar banho. Mas mesmo assim a gente começou também, no começo a gente teve muita infecção do trato urinário. Todas nós tivemos muita infecção. Eu tive muita infecção de ouvido também. As irmãs tiveram outras infecções por causa da água. E a gente teve essa questão da saúde um pouco abalada no começo. Depois a gente foi criando resistência, né? E de estar lá, eu sinto que isso também, o corpo vai reagindo melhor. Aí a gente já foi entrando um pouco na realidade deles, acostumando com o calor, que era bem intenso também. E aí a gente já foi entrando mais de cheio. Eu na área da saúde e as outras irmãs na área de educação. E tinha uma leiga aqui, missionária, que foi do Equador, que pediu para fazer a experiência e ficou comigo me ajudando. E me ajudou muito no primeiro ano, nesse trabalho aí de saúde. Então, a primeira pergunta, não sei se eu respondi, eu entrei em outro. Respondeu. Conta pra gente, que assim, diante desse caos que a senhora se deparou, qual que era realmente o papel do enfermeiro nesse momento, né? O que a senhora fazia exatamente? Eu também me perguntei muitas vezes quando eu cheguei lá, qual é o meu papel aqui. Porque quando eu cheguei, no primeiro momento, assim, eles dão... Quando você chega num país assim, que é um país mais pobre, assim, e por ser branca, as pessoas acham assim, que você tem que ter privilégio. Então eu já recebi logo uma proposta para subir a coordenação, pelo padre da região lá, para subir a coordenação do dispensário.
E hoje já foi o primeiro momento que eu vi que eu não tinha condição nenhuma como pessoa, porque eu estava chegando, ainda estava um pouco assim meio desestruturada naquela realidade, como enfermeira, porque eu não conhecia aquela realidade, não falava bem a língua deles. Eu falei, não basta ter um título e ser branca para assumir isso. Então falei diretamente com o padre que eu me recusava a esse trabalho e que eu gostaria de entrar no dispensário como voluntária e ficar junto com uma enfermeira para conhecer, para eu poder, no futuro, se tivesse condição, de ajudar de alguma maneira. Então, eu já não aceitei essa proposta de trabalho, porque eu achei que não era o momento mesmo, não me sentia em condições de assumir, diante dessas situações que eu já expliquei. E assumi, então, resolvi ficar no dispensário e fiquei o primeiro ano como voluntária numa sala de atendimento de enfermagem. Mas qual não foi a minha surpresa? Que ao chegar nesse trabalho eu descobri que o único dispensário, que era tudo que eles tinham de saúde naquela região, não tinha um médico para atender, que nós, enfermeiras, tínhamos total autonomia de prescrição de medicamento. Coisa que eu jamais vivi aqui no Brasil. Então, para mim, foi o primeiro susto. Posso dizer um susto. Porque chegava o paciente, eu tinha que, junto com a enfermeira, no começo, fazer com ela, mas ela era muito delicada. E ela ia falando a língua dela, para eu repetir, às vezes ela ria porque eu falava errado, e eu também fazia o exame físico no paciente que estava ali, né, seja uma criança, ou um puérpero, um adulto, um idoso, pessoa que chegasse ali para o atendimento. A gente fazia o exame, e aí depois entrava a parte medicamentosa. E eu tinha muito medo, eu falava, meu Deus, a gente vai prescrever, assim, porque eu não sentia segurança, mas eu percebi que se eu não fizesse aquilo como elas faziam, o que acontece? Essas pessoas também não tinham acesso a outra realidade, porque não tinha mesmo médico nenhum. Tinha um médico que respondia para o dispensário, ele passava uma vez no mês, assinava um papel e saía. E esse dispensário que eu fiquei 1 ano como voluntária, era um dispensário mantido financeiramente pela Suíça. Todas as organizações de saúde no país, não existe nada estadual ou federal, lá não existe. Lá o país é decretado, como que eu falo, financeiramente, não existe verba para nada disso aí. Tudo é financiado por outros países. E tem áreas delimitadas. E alguns países assumem. Por exemplo, onde eu estava, o posto de saúde, que se chamava dispensário, que era uma policlínica, podemos dizer assim, era financiado pela Suíça. Então, alguns funcionários que eu tinha lá era pago pela Suíça, o medicamento vinha da Suíça, e eu entrei como voluntária nesse trabalho. Então, tinha toda uma estrutura também, que às vezes, assim, gerava vida, mas também gerava morte. Por quê? Porque os pobres, os miseráveis, não tinham $1, pagavam $1 para consulta. E eles falavam muitas vezes para mim, eu ia visitar, além desse trabalho, eu fazia todo o trabalho social na comunidade, visitando os doentes. E eu falava, você precisa ir. E eles falavam, irmã, $1 é o que eu como, eu e minha família. Se eu for lá, minha família vai ficar um dia inteiro sem comer, porque eles viviam com $1 por dia. Então, aí eu me dei conta também que por menor que parecia aquele preço daquela consulta, na verdade os miseráveis e os pobres não chegavam lá, os piores, né? E comecei a se sofrer muito com essa realidade, porque eu falava, gente, mas essas pessoas também têm direito, como é que faz? Então, tentei diversos jeitos de ajudar. E nesse ano que eu estava lá, especialmente no segundo semestre, eu fui percebendo, aproximando mais da cultura deles, que eles gostavam muito da medicina natural. Porque eles iam lá, mas eles vinham e falavam, eu tomo Chaltá, eu faço tal coisa. E aí eu falei, eu acho que eu vou começar um trabalho nessa linha para poder dar acesso a essas pessoas miseráveis também, porque eu não posso deixar eles morrer sem nada. E eu não tinha condição de manter a consulta deles, né, todos. Então aí eu comecei um trabalho com um grupo de voluntárias de saúde comunitária, com apoio do dispensário, sempre apoiaram especialmente na formação, me ajudaram muito na formação das meninas. E aí, lá nesse trabalho social, a gente, no primeiro momento, eram 11 mulheres e um jovem que ficou. E a gente começou uma formação com elas. E elas, então, foram aprendendo. E eu chamei, assim, pessoas que me ajudaram, porque eu também não tinha experiência nessa área da medicina alternativa. E eu fui descobrindo pessoas da capital, inclusive voluntárias brasileiras, com grande experiência pastoral da criança, experiência com remédios caseiros,
E aí fui levando essas pessoas para me ajudar. Então começou a ensinar elas a fazer as pomadas, fazer tintura. Trabalhava muito com tintura lá. E assim, mas eu mesma, na verdade, só apoiava, porque eu também não tinha conhecimento de uma enfermagem específica assim. Mas elas se encantaram com isso, as mulheres especialmente. E aí nós fundamos um centro de formação de atenção à vida. Construímos um posto, não podemos chamar um posto de saúde, uma casa de apoio para esse tipo de tratamento. E o que nós fazíamos lá, essas mulheres? Nós primeiro dividimos grupos. Nesse tempo que eu fiquei no dispensário, eu percebi o número de desnutrição altíssimo. Eu não consegui trabalhar com estatística lá, mas eu posso falar de, assim, quase que com certeza, pelo menos 60% das crianças lá abaixo do peso, coisa horrorosa. Anemia, então, assim, não tinha como fazer exame, fazia extremo em casa, mas pelos sinais que a gente fazia do exame físico, era muito triste ver mesmo. E as crianças, muita dificuldade na escola, dificuldade de pensar, porque estudava em francês. Por quê? Passava fome, com anemia, com desnutrição, o que você vai exigir mais dessas crianças? Então, nós começamos um projeto, graças muito apoio de outros países, especialmente do Brasil. As irmãs aqui do Brasil e os leigos da família Providência fizeram o que podiam e o que não podia para ajudar esses projetos. E a gente construiu a casa de apoio e esse projeto continua até hoje lá funcionando com outras irmãs, que depois a gente pode estar falando que é muito interessante também. E a gente começou então a fazer a multimistura para as crianças com anemia, com desnutrição e para os idosos. E a gente conseguiu se salvar muita vida mesmo com isso. E depois conseguimos projeto de leite também para as crianças, porque o sonho de qualquer criança lá era tomar leite. Então era muito triste, porque assim, eles não têm acesso nenhum ao leite, só o leite. Como as famílias são grandes, com 6 meses eles já tinham que tirar, já vinha outra gestação. Então eu só conhecia poucos meses do leite materno. Mas o sonho deles era tomar leite das crianças. Você perguntar para uma criança, que comer? Eles falam para você, que é tomar leite. Então, assim, e eu percebi assim que, pelo menos para as crianças de baixo, a gente podia desenvolver um projeto. Então, com ajuda, e esse projeto até hoje funciona, com a ajuda financeira de uma doadora, uma senhora da família Providência de São Paulo, que ela falou que até ela morrer ela vai continuar ajudando. É um projeto que atinge mais de 100 crianças, assim, que são as principais, mas que mais precisavam, sabe? Então é um projeto muito lindo, a gente desenvolveu nessa época para ajudar também, né? E outros projetos que a gente foi fazendo com a terceira idade, eu já tinha feito curso de gerontologia, eu também tenho que dar uma atenção para os idosos. E aí comecei a perceber assim, que eles também passavam muito fome. A situação dos idosos era muito triste. Eu me lembro de uma cena que me despertou mais a querer ajudar os idosos, assim, formar um grupo. Porque um dia chegou uma senhora para consultar e ela pegava a mão, colocava no estômago dela e falava assim que o estômago dela estava colado. Aí eu falei, gente, será que eu estou entendendo direito? Eu chamei um intérprete. Tinha um jovem que fazia intérprete no comecinho, não tinha ninguém que falava português lá, mas ele sabia um pouquinho de espanhol, ele traduzia para mim no espanhol. E a gente sabe um portinhol, então ajeitava. Aí ele falava para mim, irmã, ela está falando que o estômago dela está colado, porque tem 3 dias que ela não médico. Eu falei, como que eu vou dar um remédio para uma pessoa? É comida. Então, esse dia me deu um desespero muito grande, porque eu falei, gente, eu não tenho como trabalhar a saúde do idoso se ele não tem o mínimo de dignidade. Aí eu me dei conta dessa necessidade da gente trabalhar o social também, o comunitário junto, não tinha você trabalhar separado, é muito junto mesmo. E com as irmãs fizemos um projeto, era até dos Estados Unidos, da Fundação Comfort de Poor, chama para que vinha alimento mesmo, porque infelizmente a gente tinha que começar a dar comida ali, não tinha outro jeito. Né? Parecia até falar, mas você tem, aquele ditado, tem que ensinar a pescar. Mas como é que você vai ensinar a pescar? Uma pessoa que tem 3 dias que não come, gente, já não tem nem força para pescar. Então a gente sentiu a necessidade dessa ajuda social bem presente nesse primeiro momento, vamos dizer assim. Então eu percebia muito isso nos idosos, porque eles viviam sozinhos numa casinha e a família, quando tinha condição, levava uma vez por dia uma bacinha com um angu para eles comer com caldo de feijão, dava um pedacinho de sabão, que eles falavam pra gente, uma barrinha de sabão, não uma barra igual a nossa, senão, para eles lavarem a roupa no rio. Era isso que os idosos tinham direito. Lá não existe aposentadoria. Ninguém ia trabalhar em governo lá, INSS, SUS,
É um sonho, gente. A gente tem que valorizar o SUS mesmo, porque lá não existe SUS, não. É tudo pago. Tudo pago. Então, era uma miséria muito Ô, grande irmã, mesmo. deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Como que era o ambiente de atendimento de enfermagem seus lá? Como que era a sala de atendimento? O Então, que lá vocês tinham na mão? no dispensário. hum, No dispensário, que é esse da Suíça, que eu trabalhei o primeiro ano de voluntária, tinha uma estrutura. Tinha uma estrutura, como é que eu falo assim? Tinha salas de atendimento, eram umas salas assim pequenas, mas tinha, sabe? Então, lá nessa sala de atendimento, a gente atendia, às vezes ficava duas enfermeiras. Na minha sempre ficava eu e a outra voluntária. A gente punha duas pessoas para atender, para poder dar conta, que era muita gente que a gente atendia. Via toda a região lá e só tinha esse dispensário, né? Então, a gente colocava duas, tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma ficava do outro lado. A gente dividia muitas vezes a sala para duas pessoas, porque não tinha. E material também, o material vinha da Suíça, mas a gente nem sempre tinha, porque, por exemplo, vinha mais ou menos contado. Se a gente gastasse além, a gente nem tinha peso. Por exemplo, os atendimentos que eu dava no final de semana, que não tinha dispensado. Final de semana eu era a única enfermeira, porque as enfermeiras que trabalhavam lá, elas voltavam para a capital no final de semana. Eu era a única enfermeira que fica no final de semana. Então eles iam lá em casa. Acidente de moto ia lá, porque eles faziam muito mototáxi, né? Uma criança que enfiava um feijão no nariz, entupia. Uma que tinha um corte no pé. Então eu fazia todo o pronto-socorro na nossa casa. A gente não tinha uma estrutura ainda, né? Depois, então isso aí, dispensar no final de semana era fechado, não tinha acesso. E era no final de semana, era na nossa casa, e durante a semana lá. Aí depois a gente começou a atender na sacristia da igreja, que era uma pobreza extrema, também não tinha nem vidro. E eu atendia lá, muitas vezes saí ensopada de lá, porque dava chuva com vendaval. Lá chove muito, porque lá é uma ilha, né? E a gente não molhava tudo, carregava tudo correndo para lá e para cá, era um caos mesmo. Aí foi a partir daí que nós construímos o nosso centro de atendimento, né? E aí a gente começou a ter a sala direitinho de atendimento de enfermagem, um lugar decente para eles esperar, tinha água para eles tomar, porque eles vinham de longe. Então lá eles se sentiam valorizados, né? Tinha uma valorização, assim, a gente tinha todo o cuidado de dar atenção para eles chegar, eles ter água lá para tomar direitinho. Então, coisa assim que no dispensário a princípio não tinha. E aí depois no dispensário a gente viu a luta da questão também lá dos partos, né? Morria muita criança em casa, porque o parto não tinha. A questão, as partes complicadas, não tinha estrutura, não tinha maternidade. Então Deus foi muito bom. No último ano que eu estava lá, eles construíram a maternidade, a Suíça construiu a maternidade, sabe? E pôs uma enfermeira obstetra, duas enfermeiras obstetras, que foram formadas, que no Haiti não tinha, elas foram formadas, eu não lembro se é Senegal, é um país da África que eles mandam. Foram formadas lá, muito capacitadas. Elas me chamaram quando eu esteve lá, falaram, irmã, nós queremos que a senhora assista o parto. Eu não tinha experiência de sala de parto, tinha de hospital, mas eu achei que elas fizeram tão perfeito, bati palma para elas, elas foram morrer de alegria. Realmente, que depois disso, parou de morrer as crianças. Elas faziam perfeitamente, com toda a debilidade que tinha, salvaram muitas vidas essas duas enfermeiras obstetras lá. E eu apoiava elas e elas se sentiam valorizadas. E nas casas, então, elas tinham que pagar uma taxa para ir. Então, muitas não queriam ir para lá porque tinham que pagar. Aí a gente começou, para salvar a vida das crianças, uma ajuda social que ia também dos países, Brasil, Equador, França, Espanha ajudou muito. Esse dinheiro dos projetos das irmãs social, o que a gente fazia? A gente pagava a contribuição delas para elas terem o filho lá. O risco de morrer essas crianças, muitas vezes com infecção, principalmente aqueles partos mais complicados. Às vezes a mulher estava hipertã, né? Então a gente conseguia, fazia, porque lá elas tinham direitinho o atendimento. Elas pagavam uma taxinha, mas tinham. E aquelas que a gente ia orientando. E lá eles não têm dinheiro, mas eles queriam cabrito para uma emergência. Então, muitas vezes eu falava para as mulheres, esse cabrito aqui ia visitar, tá bonito, vai guardar para pagar seu parto. Elas davam risada, mas elas seguiam o conselho, sabe? Eu falava assim, porque eu achava que era um recurso que eles tinham, como se fosse um banco, né? Então, a gente sentiu que melhorou muito esse trabalho da maternidade deles lá também. É isso. Você perguntou da estrutura, a gente viu essa estrutura, esse espaço muito debilitado, tudo, mas depois teve essa melhora da parte da maternidade e esse paralelo que a gente fazia os finais de semana e no social na igreja, né? Então era assim, nosso espaço. Certo. E diante disso tudo, né, de toda essa experiência que a senhora viveu,
das coisas que chegavam para a senhora atender, o que a gente não sabe, a gente aprende na hora. Como que ficou a saúde física, né? A senhora falou que vocês sofreram com algumas infecções recorrentes de urina. E como que ficou a saúde física e a mental nesses momentos? Então, no primeiro momento, nós, missionárias, 4, eu confesso com você, o primeiro mês, ninguém dormia. Por quê? A casa era uma mini casa com mini paredes, assim, essas metade de parede, né? Então, 2 em cada quartinho, assim, e cada hora o soluço era de uma. Então, um soluço de uma consolava a outra. As 4 soluçavam de sofrimento. Porque a gente via assim que todo mundo também estava sentindo assim, o que eu vim fazer aqui, quais são as necessidades, o que a gente pode fazer. Então, e nessa hora do silêncio a gente escutava o soluço. E na hora da oração a gente colocava diante de Deus, falava, meu Deus, mostra os caminhos para nós, porque a gente se sentia assim muito fragilizada, vamos dizer. Que a nossa responsabilidade foi muito grande, porque a gente chegou numa estrutura que não existia. A gente não tinha uma casa lá, a gente não tinha outras irmãs perto da gente. Então, a gente começou do zero. Cada uma assim, as 3 falavam espanhol, né? Eu falava português. Depois a gente não conhecia a língua do povo 100% ainda. Então, tudo isso dava muito sofrimento para a gente. Mas depois, vamos dizer, mais ou menos de um mês, a gente foi alcançando a graça, assim, também de cada uma perceber o espaço que podia ser essa presença de providência, desenvolver o seu profissional. As irmãs na área da educação, eu e a outra leiga na área de saúde. Então, a gente se encontrou nesse momento. A partir desse momento, eu acho que a saúde emocional nossa melhorou muito, porque aí uma já foi sentindo mais apoio, a gente já foi interessado de aprender a língua, então combinamos que a gente ia falar só crioulo em casa. No começo era uma tragédia, né? Porque esquecia, eu falava uma palavra portuguesa, elas falavam espanhol, uma lembrava a outra, é crioulo, é a língua que nós temos que falar. Então, assim, a gente foi assim, meio que familiarizando com aquela situação, né? Então, no primeiro momento, a saúde mental ficou bastante abalada, mas no segundo momento, eu acredito muito, como missionário, como religiosa, que foi a graça de Deus, tenho certeza. Porque a gente levava muito a sério a nossa vida de oração também naquela realidade. A gente sempre estava diante de Deus pedindo força para saber como ajudar aquele povo lá onde nós somos enviados, né? Então, aí, graças a Deus, depois foi mais fácil, assim, nesse sentido, né? E a parte física, como eu falei, todas nós tivemos muito problema, mas depois o nosso organismo foi também adaptando, né? A gente foi descobrindo meios, e aí com isso aí a gente conseguiu superar, né? E com muito apoio, sempre especialmente das irmãs dos nossos países, amigas, as coordenadoras, as superiores, a gente recebeu muito apoio das irmãs. Então, isso também dava muita força para nós estarmos lá, da nossa família também. Então, foi isso. Acredito, não sei se respondi. Ô, irmã, o que respondeu, claro, respondeu sim. O que Obrigada. ficou de toda essa experiência que a senhora viveu, o que acrescentou na vida da senhora como enfermeira? Eu, assim, como enfermeira, para mim o que ficou, assim, forte na minha vida, que o conhecimento científico é importantíssimo, a teoria é importantíssima, mas a criatividade, a adaptação da realidade, se não tiver, você jamais consegue desenvolver o seu profissional. Por quê? Porque enquanto eu estava dentro do hospital, eu tinha tudo, eu tinha todos os EPIs, né, com toda a dificuldade que tinha de hospital pobre, tudo uma Santa Casa, mas tinha EPIs, tinha os aparelhos, tinha equipe de enfermagem. De repente você chega lá, igual eu trabalhei na epidemia da cólera lá, teve um dia que eu olhei para minha mão e não tinha uma luva e sabia que era orofecal contaminação. Eu não tinha uma máscara, não tinha uma luva. E aí eu falava, o que eu vou fazer? Aí veio a criatividade nessa hora. Eu falei, meu Deus, eu não posso deixar a mulher morrer porque eu não tenho. Então, eu vou usar o recurso que eu tenho. Não é nem questão de negligência. É questão, para mim, de criatividade naquela realidade. Então, muitas vezes, a criatividade, assim, como enfermeira, me ajudou muito para eu poder servir e desenvolver. Porque eu não tinha como ir numa loja para. Não é verdade? Então, bastava criatividade. Então, eu falo que o conhecimento científico é tudo, ele que abriu para mim as portas no meu serviço de enfermagem, mas eu falo que a criatividade, o desejo de servir, de estar ali, isso, assim, para mim, supera nesse momento lá, nessa realidade. Então, para mim, como enfermeira, fica muito isso.
o acreditar na capacidade da equipe também. Eu não fiz nada sozinha. Essa equipe de voluntários que trabalhou e trabalha, que persevera até hoje lá, foi incrível. Essas mulheres que não tinham conhecimento da letra, vamos dizer, porque lá as mulheres não estudaram. Elas não, agora voltam a estudar, mas é toda uma história de país que as mulheres são analfabetas. E agora tem todo um trabalho como é que chama isso? Alfabetização de adulto, que as irmãs, inclusive, apoiaram e apoiam. Mas essas mulheres, nenhuma delas, mas elas tinham uma sabedoria, uma capacidade de assimilação impressionante na formação que a gente dava para elas. Bastava falar uma vez como que elas memorizavam passo a passo como tinha que ser feito, sabe? Então, eu senti assim que eu tinha que trabalhar, podemos chamar assim, essas agentes de saúde, mas assim, a partir da realidade delas, usando o recurso que elas tinham muito, que era essa questão da memória, que eu falava, eu tiro o chapéu para a memória delas, gente. Porque a gente dava uma formação, no final, tinha uma técnica, a gente falava, você pode repetir passo a passo. Elas iam na frente e falavam passo a passo da técnica, sem ter anotado uma bolinha. E eu, quantas vezes, precisei anotar passo a passo, na faculdade, na vida, mesmo para assimilar certas coisas. Então, eu falava, gente, Deus é perfeito. Porque elas não tiveram por lá, mas elas sabem muito, sabe? Então eu aprendi muito essa questão do trabalho de equipe também, de valorizar o outro, que é diferente. E sozinha a gente não consegue nada, né? Eu vejo que realmente o trabalho de enfermagem é bastante desgastante, mas o trabalho de enfermagem no país Haiti é super valorizado, porque a enfermeira lá, por não ter escassa questão dos médicos, ela é muito acreditada, ela tem muito valor, vamos dizer. Então, se um doente aproxima de você, se é uma enfermeira que falou, eles nem discutem. Fala, não. A enfermeira falou e a gente vai fazer assim mesmo. Então, a gente também tinha muito espaço, assim, para ajudar as pessoas nesse sentido, sabe? Então, eu acho, assim, que para mim ficou muito forte isso mesmo. Essa questão da criatividade, o trabalho em equipe e de valorizar, especialmente, a cultura local, né? Vamos dizer assim. Mais ou menos é isso. Isso mesmo, muito bom. Eu falo muito para os nossos alunos aqui, sabe, irmã? Que a gente, quando trabalha na área hospitalar, é o que a senhora falou. A gente tem tudo na mão, tem tudo pronto, vamos dizer assim. E na saúde coletiva, a gente tem que se reinventar, se rearranjar. É verdade. Porque a gente não tem nada pronto, né? E a gente está com aquela situação para resolver e é a gente que tem que resolver. Então, eu falo que muitas vezes é muito mais difícil o enfermeiro se posicionar e trabalhar com competência na saúde coletiva do que numa área hospitalar, que a gente tem tudo pronto na nossa verdade. mão, né? Eu uma gostaria grande... de abrir para as perguntas. As pessoas que têm dúvidas podem colocar as perguntas que a gente vai respondendo. Eu achei um trabalho fantástico esse trabalho da senhora lá, um trabalho missionário maravilhoso, um trabalho humano fantástico. E quando a gente se depara com essa realidade, a gente dá valor no que a gente tem aqui no nosso Brasil, né? O Brasil é um país rico, é um país de gente boa. Nós temos um sistema único de saúde que nos dá todo esse suporte, apesar de todas as mazelas que a gente vem enfrentando, ele ainda é uma força muito grande na nossa saúde coletiva. É verdade. E as pessoas não valorizam o nosso SUS. Infelizmente, reclamam, xingam e acham que ainda não está bom. Tem muito o que melhorar, com certeza. É verdade. Mas a ingestão acontece de uma certa forma. Mas eu acredito que nós estamos no paraíso, né? É verdade. A experiência de viver muita tristeza e contando para nós aqui essa situação que a senhora viveu, a gente dá mais valor ainda naquilo que a gente tem hoje aqui, né? Tem uma pergunta aqui, eles estão perguntando quanto tempo a senhora ficou lá no Haiti? Então, eu fiquei 3 anos. O projeto, quando a irmã fez a proposta para estar fazendo esse trabalho lá, eu assumi, então, o projeto por 3 anos. E depois desses 3 anos, então, outra equipe foi para lá e essa equipe continua lá. Hoje já ampliou. Né? As que estavam comigo lá já saíram, as equatoriana e mexicana, e no momento lá nós temos outras. Na área de saúde nós temos a irmã Agustine, que é uma indiana.
da Providência de Gato, continua o trabalho maravilhoso lá. Isso me dá muita alegria, porque a Índia tem uma experiência muito grande com a medicina alternativa. Então, ela conseguiu atingir muito esse trabalho de enfermagem, a medicina alternativa, cresceu bastante. Ela continua com o projeto com as crianças com desnutrição, com os idosos, padaria comunitária. Então, a gente fica muito feliz. E as irmãs, tem outra irmã equatoriana, tem mexicana com projetos de água potável. Tem até uma escola, a Escola João Martinho, do nosso fundador, para os jovens, que não tinha, né, para continuar até a 8ª série e depois continuar. Porque eles faziam até 4ª série, não tinha como continuar estudo. Então agora tem até a 8ª série. Tem um nome, né, que lá também é outro nome, não sei bem falar. Mas esse ensino aí, ela continua esse trabalho lá muito bonito. Então, assim, eu acho interessante porque esses 3 anos eu fiquei, mas a sementinha cresceu e hoje, graças a Deus, é uma grande árvore. E eu fico muito feliz com isso, porque não tem alegria maior do que aquilo que você pelejou tanto para começar e saber que não, o projeto não morreu, porque o projeto é meu, o projeto é de Deus, é do povo, é daquelas pessoas que acreditam no futuro melhor, né? Então, eu fico muito feliz mesmo de ter dado continuidade nesse projeto. Então, é Que isso. bacana. Muito bonito. Antes da gente encerrar, irmã, eu gostaria só de falar para o pessoal que está acompanhando a gente nessa live hoje, que o vestibular da nossa faculdade, né, as inscrições para o vestibular estão abertas. O vestibular 2021 acontece a partir de agora, nós já estamos agendando as provas. E quem tiver interesse, pode entrar no nosso site, pelo www.fwb.edu.br ou entrar nas nossas redes sociais. Qualquer coisa, liga para a gente aqui na faculdade, 3622-0930, e viver essa experiência e ter o prazer de ser enfermeiro e contar um dia uma história tão bonita, igual essa que a senhora está contando para nós hoje. Tá? Eu queria agradecer a presença da senhora. Antes eu vou passar algumas fotos para o pessoal acompanhar, algumas fotos que a irmã disponibilizou para a gente, a irmã Nara, enfermeira, do trabalho dela e do tempo que ela esteve lá no Haiti. Então, nós vamos passar para vocês as imagens. Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, aguardem. E depois a gente faz o encerramento, tá bom, irmã? Tá ótimo. Então, vamos lá. Se a senhora quiser ir comentando, a senhora fica à vontade, viu, irmã? Tá. Ah, tá passando, né? Ah, tá. Tá. Ai, que lindo, gente. A carinha mais linda.
Então é isso, pessoal. Diante de tanto sofrimento, a gente vê cada carinha bonitinha, cada sorriso lindo, o cabelinho Nossa, arrumadinho. Eu acho que isso encanta muito a gente. Eu imagino o que a senhora viveu lá, né? O que a senhora traz de bagagem, traz de emoção, de ter participado de um trabalho tão magnífico e tão nobre quanto esse. Então, eu gostaria de agradecer a participação da senhora na nossa live de hoje. Acredito ter acrescentado muito para todo mundo que participou. E eu deixo uns minutos para a senhora se despedir. Um beijo, foi um prazer estar aqui com a senhora e até uma próxima vez, se Deus quiser. agradeço de coração o convite, a oportunidade dessa partilha de vida. E como você falou, para mim o que mais marca no povo haitiano é a alegria. E eles não falam uma frase sem falar, se Deus... E muitas vezes ensinava isso para mim. Às vezes eu falava sem querer uma frase, se Deus quiser, né, irmã? Então, é um povo assim de uma fé impressionante e alegria. Eles jamais lamentam a fome, lamentam o sofrimento. Eles realmente vivem assim intensamente essa experiência de Deus cada dia. E é isso que faz eles viver. Eu acredito que para nós também, como pessoa, como profissionais, independente da missão que a gente assume e também no nosso trabalho de enfermagem, nosso trabalho de saúde, nós temos que ter esse olhar de alegria para as pessoas, porque às vezes trabalhamos com os doentes, ou mesmo se for na prevenção, as pessoas precisam disso, esse olhar de alegria, de esperança. E eu acho que para mim fica isso também. Agradeço mesmo de coração a oportunidade dessa partilha e que Deus abençoe muito você e também esse trabalho lindo da Faculdade Venceslau Braz, que tem essa missão de formar profissionais para a vida, para atuar no mercado, mas com esse diferencial, essa atenção especial às pessoas, à vida, podemos dizer assim. E eu sinto que na minha formação isso ficou muito forte, eu acredito que continua isso aí com os jovens que estão cada dia estudando, formando, que estão buscando também agora o vestibular. Que Deus abençoe muito você, toda a missão da Faculdade Venceslau Braz e todos nós, e todos os enfermeiros e enfermeiras, todos os profissionais de saúde. Que Deus, providência, nos abençoe. Muito obrigada, irmã, pela participação da senhora. Eu agradeço todas as pessoas que nos acompanharam nessa live de hoje. Aguardem que nós vamos ter novas novidades aí, novos assuntos, coisa boa para a gente poder estar discutindo. Desejo um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E vamos amadurecendo a ideia aí de um dia fazer um grande trabalho igual o da irmã. Um abraço para todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.